Bom, então esse encontro especificamente está acontecendo agora em maio de 2024, para quem estiver assistindo gravado. E recentemente, essa semana, aconteceu uma catástrofe no Rio Grande do Sul. E por conta disso, né, diante de todas as mobilizações que estamos fazendo, é claro que nós, psicólogos, terapeutas, profissionais de saúde mental, somos solicitados a cuidarem, né, de casos de pessoas que estão muito abaladas emocionalmente. E nós vamos ampliar essa temática não apenas para esse caso do Rio Grande do Sul, mas também para qualquer tipo de situações, né, de pacientes que chegarem no seu consultório ou que chegarem na unidade de saúde que você trabalha com queixas pós-traumáticas, né, uma queixa em momento de crise ou o pós-crise. Bom, então nós vamos fazer aqui algumas trocas, eu não vou dar uma aula, tá? Eu vou compartilhando aqui um pouco da minha experiência e tem algumas psicólogas que estão aqui que são especialistas e experientes nessa parte do pós-trauma, e eu vou passando a palavra aqui para alguma delas, que elas vão, eh, compartilhando aqui também, né, algumas vivências, mas antes de compartilhar, eu queria que vocês fossem colocando aqui para mim no chat as principais, principalmente quem está com dúvida, quem está com alguma, tanto uma dúvida prática, né, em questão de atendimento, como alguma angústia pessoal, né, às vezes eu até sei como atender, mas eu tenho essa e essa dificuldade emocional que eu percebo que eu me abalo, eu fico mal, me desperta algum gatilho. Porque se vocês forem colocando as perguntas, a gente consegue direcionar melhor aqui o nosso a nossa troca, tá bom? Então, eu vou primeiramente passar a palavra para a Letícia Silva, que está aqui. Eu vou passar para ela agora, porque ela não vai poder ficar por muito tempo. A Letícia, ela é especialista em traumas. Enquanto as meninas vão colocando aí as perguntas para a gente poder direcionar, Leia, eu gostaria que você falasse um pouco aí para a gente sobre. Eu vou pegar aqui, assim, uma pergunta que é uma das principais perguntas que aparecem nessas situações. Nós estamos vamos pegar essa situação especificamente do Sul. Uma pessoa que está vivendo o trauma de ter perdido algo, perdido um ente querido, ou perdido uma casa, perdido o comércio, e ela está traumatizada, né, tudo aquilo que ela construiu foi por terra, né, pessoas desaparecidas. Então, se você conseguir explicar um pouquinho para a gente aí o mecanismo do trauma e qual é a primeira forma, primeiro explica o mecanismo do trauma e qual seria a primeira forma mais assertiva de abordarmos, qualquer pessoa que chegar aí até nós com um trauma latente dessa forma. Boa tarde para todas. Espero que todas estejam bem na medida do possível. Eu também sou de lá, tá? Minha família é de lá, então, assim, aqui eu tô morando em Floripa hoje, mas a gente, eu tô aqui com vocês e meu WhatsApp aqui agora eu vou dar uma, botar de lado, porque eu tô dando bastante suporte para muitos psicólogos que estão lá na linha de frente, porque é aquilo, assim, eu tô só para vocês terem uma ideia um pouquinho, vamos situar um pouquinho, né, Lu? A gente está com mais de 490 psicólogos num grupo e todos os dias eles perguntam: alguém pode ir para tal lugar? Alguém pode ir para tal lugar? Então, assim, é uma demanda muito grande. Tá tendo outros traumas em cima do trauma, outros eventos estressores. E eu acho que essa pergunta da Lu começa para para gente poder enxergar bem isso, assim, o que que é o trauma? Que eu acho que muita gente se atrapalha, tá? Eu estudo trauma já há muito tempo, muitos anos. E eu acho que é muito importante. Eu tô aqui procurando no meu Canva, Lu, uma aula que eu dei sobre trauma, tá? Para poder ajudar aqui, para gente poder contextualizar. Talvez eu não vá achar exatamente o que eu gostaria, porque me pegou, tu sabe, né? Que eu vi tu falando ali, eu não sabia que tu ia montar, eu digo, ai, se precisar, eu vou. Porque eu acho que tem muita coisa que não está sendo bem organizada, tá? Então, eu estou procurando aqui, acho que aqui. Posso compartilhar, Lu, minha tela? Tá.
Sim, eu vou liberar aqui para você compartilhar. Enquanto Tá. isso, quem entrou depois, vá colocando aqui no chat perguntas que você tiver em relação à abordagem de trauma. Como eu disse, a gente está falando da tragédia lá no Sul, mas isso é válido para qualquer tipo de situação de trauma que aparecer aí no seu consultório, um pós-acidente, separação, luto, Não, a abuso. gente, na verdade, assim, até o trauma, né? Se a gente for pegar algumas coisas, já liberou para mim? Liberado. Tá. Aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Tá? Estão vendo? Tá. Sim, O que que acontece, gente? Eu não tenho como falar de trauma sem falar de cérebro e neurociência, tá? Primeiro vamos entender uma coisa. Uma coisa é o evento traumático e outra coisa é o trauma. Então a gente tem um evento estressor, a catástrofe, né, a enchente, o abuso, o acidente, são eventos estressores que de- vão ser ponto de partida para o nosso cérebro lidar ou não com aquele evento estressor, e a partir de como a gente lida com o evento, é que pode se potencializar ou não o trauma. Então, o trauma é como eu reajo frente a um evento estressor. A gente bota trauma tudo porque é mais fácil de falar, mas o correto, né? Se a gente for pegar aqui o correto, é isso. Temos um evento estressor e a forma como a gente reage ao evento estressor é que vai originar o trauma. O que que nós temos hoje em termos de prevalência? A gente sabe que de 30 a 70% das pessoas que vivem diretamente um evento estressor podem vir a desenvolver ou o transtorno de estresse agudo, né? Ou o transtorno de estresse pós-traumático a longo prazo. Muitas pessoas ali, 70% das pessoas, elas vão melhorando por conta, porque o nosso cérebro, ele de alguma forma, desde lá da época das cavernas, ele foi organizado para absorver todo esse impacto. E é por isso que eu trago aqui para gente. A gente tem o nosso cérebro dividido em três partes. A gente tem o cérebro reptiliano, a gente tem o cérebro límbico e a gente tem o neocórtex. O que que acontece quando eu estou num processo desses, como a gente está vivendo lá no sul? O córtex não pensa, ele está desligado. Por quê? Porque eu não posso fazer conta de matemática se eu estou colocando a minha vida em risco. Então, eu fico com o meu centro, o meu cérebro límbico, o cérebro das emoções, a parte da amígdala, hipocampo, né? Hipotálamo, todo em hiperalerta. Eu brinco muito, até tem um vídeo meu no Instagram das orelhas, né? Acho que a Lu esses dias viu, né? Que a gente fica em hiperalerta, a gente fica completamente em hiperalerta para a gente observar o ambiente através do gatilho de sons, cheiros, imagens, frases, palavras que possam ser pistas para que o meu cérebro possa me proteger. Porque a gente aqui está pensando em termos de sobrevivência. O trauma sempre é algo que vai nos deixar com medo de perder a nossa vida, né? Sempre é algo que vai ir diretamente no nosso, ali no nosso, no nosso manter a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, o nosso, né? A questão da vida mesmo, né? Põe em risco a vida. Então, o que que acontece no cérebro de quem é traumatizado? A gente aqui tem um cérebro saudável, né? Onde a gente tem diversas redes neurais que estão lá, todas funcionando. Quando acontece um evento, o que que acontece? Tem eventos aqui, que nem esse azulzinho aqui, que formam uma rede neural, por exemplo, o barulho de chuva. Hoje, o barulho de chuva é esse pontinho azul. Ele fica em hiperalerta, por quê? Porque ele é um estímulo do ambiente que meu cérebro filtrou, que vai ser o gatilho necessário para ativar todo o sistema lá de luta e fuga do corpo. Então, a pessoa que está chegando para a gente, ela vai chegar com todo esse sistema, né, de alerta hiperativado. A gente tem algo que a gente chama, não sei se eu tenho aqui nessa apresentação, mas a gente tem uma coisa que a gente chama de janela, não tem, janela de tolerância, né? Então, normalmente a gente funciona dentro dessa janela de tolerância. É um conceito do Daniel Siegel. Depois, se alguém quiser material sobre isso, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Eu amo esse assunto. Pena que a gente está falando dele num momento tão trágico. Mas assim, a gente tem uma janela de tolerância. Se eu tô para cima, se eu tô hiperativado, eu tô gritando, eu tô brigando, eu tô sem dormir, eu tô com o meu sistema de alerta todo fora da janela de tolerância para cima, tá? Se eu tô hipoativado, ou seja, eu tô fora da janela de tolerância para baixo, eu tô com torpor, eu tô
desconectado da realidade, eu tô quieto, catatônico, paralisado, congelado. E aí a gente vê 3 grandes movimentos, né, do nosso sistema nervoso central primitivo. Luta, eu vou entrar e vou lutar, eu vou brigar, eu vou os socorristas, eu vou salvar a gente até 5 da manhã, eu tô lá na linha de frente, eu vou trabalhar o meu máximo, eu vou fazer o que dá. Fuga, não, eu vou pegar minha família e vou sair daqui, eu vou correr, eu vou dar um jeito, eu vou para outro lugar. Ou congelamento, eu não consigo fazer nada. Eu fico parado e eu não consigo fazer nada. Uma coisa que é importante a gente pensar, nem todo mundo que se movimenta tá nesses processos psicológicos, ou nem todo mundo que se movimenta está ou não congelado. Acontece pessoas que estavam em cima do telhado que elas não puderam fazer nada e elas queriam lutar ou fugir, mas elas não podiam. Então, isso também é um agravante quando a gente vai pensar em estrutura, como que o cérebro encara isso. Porque é que nem o cachorrinho. Não sei se vocês já viram quando o cachorro se sacode. Aquele movimento do cachorro, a gente poderia. Eu gostaria muito que a gente pudesse também se sacudir. Mas é um movimento que o cachorro tem de escoar para fora do corpo todo aquele nível de tensão. Né? Geralmente é quando o cachorro é acordado meio no susto, assim, daí ele levanta e se sacode, ou quando tá molhado, ele se sacode, que é uma forma que ele tem de, além de se secar, ele também consegue extravasar um pouco desse excesso de cortisol e adrenalina. A gente não tem a gente tem os nossos comportamentos de raiva, de tristeza, de grito, de choro, de falar das coisas. Então, se alguém tiver alguma dúvida aqui de funcionamento do trauma, eu fico à disposição também para tirar. Não sei, Lúcio, tu quer. Vou interromper aqui meu compartilhamento. Se eu respondi também, né? Respondeu. Eu gostaria que vocês também fossem colocando aí no chat, tá? Se alguém tiver Oi, alguma gente. dúvida. Oi, Joseph. Se tiver alguma dúvida em relação, acho que a lei explicou de uma forma brilhante e não tem como a gente saber como nós vamos abordar a pessoa que está passando pelo trauma se nós não soubermos entender exatamente esse mecanismo. E uma coisa que eu achei muito interessante que a lei falou é sobre a gente pega qualquer situação, mas se a pessoa está Os vivendo estímulos. uma questão adversa, nós já consideramos que ela está vivendo um trauma, enquanto o trauma é algo que vai se desenvolvendo com o tempo. E só reforçando algo que ela falou, que algumas pessoas entraram depois, eh, muitas pessoas, né, as que passaram por essa tragédia, algumas, com o tempo, elas vão conseguir se recuperar sozinhas e outras não. Isso depende muito da interpretação que cada uma fez dessa situação. Então, Vou assim, fazer um Lê, parêntese, pode. posso? Claro. Também vai impactar essa mudança, tá? Isso é o segundo ponto que eu queria trazer. Uma coisa, inclusive eu queria agradecer pela Lu por a oportunidade de a gente estar falando com psicólogos, porque isso vai chegar no consultório, né? Porque o que que acontece? Como é que isso vai se desenvolver a longo prazo? Aqui eu estou falando como que acontece que o cérebro absorve isso, mas a longo prazo. Vamos pensar, sabe qual é o maior atenuador de prognóstico, se é assim que a gente pode chamar? O acolhimento, o senso de pertencimento, o entender que se eu não posso dar conta de mim, tem uma rede que pode. E aí que entram os primeiros socorros psicológicos. É aquele acolhimento, aquela escuta ativa, técnica, e que às vezes a gente não vai fazer no melhor lugar, nem no melhor setting, mas que eu acolho a pessoa e tento, de alguma forma, instalar ali uma semente, né? Semear um pouco de esperança. Porque a gente já tem muitas pesquisas que mostram que o trauma tem uma tendência, né, a se instalar de forma mais agressiva, com um transtorno psicológico de estresse pós-traumático. A gente vai ver isso muito em pessoas que se sentiram sozinhas, que se sentiram sem apoio, pessoas que não se sentiram acolhidas pela sua comunidade. Por exemplo, o bullying. Né? A criança que vai viver o bullying, se ela se sente completamente isolada, ou se a família diz, isso é frescura, a chance de se transformar numa fobia social e gerar vários agravos ao longo da vida, do curso da vida, vai ser muito maior, porque ela não. É como se ela não tivesse os sentimentos validados. Porque as pessoas elas estão se sentindo assim, isso não está acontecendo, isso é loucura.
Hoje mesmo eu atendi uma pessoa no consultório, ela é daqui da minha cidade, ela tá com o que a gente chama de trauma vicariante. Ela já tem ela tem um histórico de trauma. Isso é um outro ponto que eu gostaria de trazer também, Lu, se tu me permite. Ela já vem com histórico de trauma sensível, ela vê essas notícias, ativa toda essa sensibilidade dela, levando ela a se traumatizar pelas imagens e pelo movimento e pela falta de o que eu posso fazer por essas pessoas, por uma hipersensibilidade de empatia. Isso também pode gerar trauma, que a gente chama de trauma vicariante, o trauma que eu enxergo lá no outro, vivendo aquela situação, mas eu, por não estar lá ou por não poder fazer nada, que não é bem assim, a gente sabe, e pela minha sensibilidade já da minha história de vida, eu acabo então desenvolvendo alguns sintomas. Podem ser transitórios, a maioria desses sintomas traumáticos, pós-traumáticos iniciais, são transitórios, né? Mas a longo prazo isso pode acabar aí se desenvolvendo um transtorno que a gente vai encontrar depois aí de diversas formas na clínica. Isso que ela falou sobre o trauma vicariante é uma coisa que eu acredito que muita gente está vivendo no no país, principalmente quem está longe. Essa sensação de nós, né, que estamos distantes geograficamente, e quando nós vamos vendo a internet, ela vai gerando em nós esse efeito de você fica muito tempo ali vendo os vídeos, né, que é o que tem acontecido. Você vê o vídeo lá, né, da pessoa no telhado, a família, e aí você gera algum tipo de identificação, nossa, uma família parecida com a minha, aquela senhorinha parecida com a minha mãe, com a minha avó, o cachorrinho igual o meu, uma casa, né, assim, mais ou menos parecida com a minha, a pessoa estava dormindo, acordou, estava subindo. Uma cidade, né, as cidades lá em Porto Alegre, Canoas, já estive, né, nesses locais e quando eu vejo quando eu vi as imagens, né, assim, eu fui 3 vezes em Porto Alegre, e eu me lembro, me vem na minha mente, as vezes que eu fui lá, né, no momento de já fui em congresso, já fui, passear com a família em Gramado e passei um pouco em Porto Alegre também, então, já me gerou, assim, uma identificação como se eu estivesse naquele momento. Eu já tive nessa cidade, eu já tive nesse lugar, e eu tive nessa rua aí, e tá inundada, e essas pessoas que estão aí caminhando, eu já estive caminhando aí e isso aconteceu. E a gente pode, né, viver aquela mesma angústia, como se a gente estivesse passando por isso. Pode falar, Lê? Porque o cérebro não sabe o que é real ou não. A internet tem essa dificuldade, a nossa barreira de realidade da internet, ela é muito sensível. Não sei se vocês já viram estudos sobre isso, mas tem vários que mostram isso, né? Se a gente começa a ver muitas coisas, a gente começa a ter palpitação, a gente começa a ter. Nós temos, mesmo que a gente saiba, a gente começa a ser afetado por aquele ambiente, né? A gente sabe que o ambiente ele acaba nos modulando, o nosso corpo principalmente. E aí, Lu, eu queria até trazer dois conceitos que eu acho importante. O estresse pós-traumático, ele pode vir de duas formas, que eu acho que está muito atrelado isso no que a Lu está dizendo. Um é do corpo para cima, para o cérebro, e aí me desencadeia vários pensamentos que a gente chama de bottom-up. Então, o corpo começa com palpitação, aperto no peito, ai, uma vontade de chorar que eu não entendo muito bem. E aí começa a vir vários pensamentos, podia ser eu, podia ser minha família, ai, meus filhos, ai, meu não sei o quê. Uma pessoa que já tem um pé num tag, um pé num toque, isso pode ser aí disparador de mais sintomas dessa pessoa que já tem um diagnóstico prévio. E a gente tem uma construção também de reação interna top-down, que é o cérebro começa a pensar e o corpo reage. Então, a gente também tem que, quando a gente está fazendo o acolhimento dos nossos pacientes ou das pessoas que a gente está ali, a gente tem que entender meio que o ovo e a galinha, é super difícil, mas a gente tem estratégias para lidar com as duas coisas, né, de regulação. Nós temos regulação que é do corpo para a mente, dessa bottom-up, e a gente tem regulação top-down, que é onde a gente controla o pensamento e vai para o corpo. Então, hoje a gente já tem na literatura formas de conduzir justamente por entender como que isso está acontecendo naquela pessoa. Então, quando a gente fala assim, atenda
se você estiver capacitado, é porque tem uns detalhes na questão do trauma, e vou fazer um pequeno desabafo, né? Muita gente não fala sobre trauma. Eu venho estudando trauma há muito tempo, e às vezes eu falava de trauma, e às vezes as pessoas, mas todo mundo se traumatiza, mas todo deprimido tem um fato traumático na vida. Sim, só que às vezes, até na nossa graduação, a gente não foi ensinado a entender a consequência do trauma ao longo da vida. E como as consequências do trauma também estão enraizadas nas origens das psicopatologias. Então, quando a gente começa a entender essa coisa da neurociência, a teoria do trauma, e o reflexo disso nesse desenvolvimento psicopatológico dos nossos pacientes, a gente vai encontrar muitas respostas também. Fica o convite aí para quem quiser estudar mais sobre isso depois. Maravilha, eu vou deixar lá nos grupos também o arroba da Lê, tá? Para vocês irem seguindo. E uma das coisas que a Lê disse que eu quero pegar um gancho, né? Que já vem até na parte do nosso preparo emocional para lidarmos com essas questões, é a quantidade de notícias que nós vemos. É claro que as pessoas que estão no Sul, eu sei que tem muitos aqui que estão no Rio Grande do Sul, que estão vivendo, né, de perto, que opa, eu estou aqui na minha casa, né, com desabastecimento, conheço pessoas. Para vocês, eu imagino que seja mesmo muito mais difícil vocês fazerem essa separação emocional. Mas quando nós sabemos, né, que nós temos, mesmo sendo profissionais de saúde mental, nós temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Quando a Lei falou aí do processo de bottom-up, né, que você já tem uma tendência a uma depressão, a um TAG, a uma síndrome do pânico, e se você fica durante muito tempo se expondo a estímulos que você sabe que vai te deixar mal, eu nem estou falando só para atender esses casos não, mas você vai se abalar muito emocionalmente, vai ser muito mais difícil para você ajudar, muito mais difícil, porque você vai ter um envolvimento emocional, assim, gigantesco. Eu sou de uma premissa do seguinte: em qualquer tipo de atendimento que eu vou fazer, quando eu percebo que são situações, que são casos muito delicados, eu tento, eh, não, eu estudo, claro, né, estudo a realidade, mas eu sei, eu, Luciana, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência depressiva, que se eu ficar muito tempo vendo, olhando, me debruçando, imaginando, eu vou ficar muito mal e não vou dar conta de ajudar aquela pessoa. Então, nós enquanto profissionais, né, quem está nessa linha de frente para ajudar, ou quem precisa, ou quem se voluntariou para isso, ou se dispôs a trabalhar nessa parte, você tem que entender muito bem o seu limite. Eu quero agora ser uma ajuda, eu quero eu quero ser uma psicóloga, uma terapeuta que realmente vá ter condições de ajudar quem está ali no olho do furacão do sofrimento. Então eu tenho que entender o meu limite. Se eu ficar adentrando demais, assistindo muito vídeo, vendo muitos e muitos e muitos, muitos casos, né? Daquele que foi afogado, daquele que foi. Isso aí realmente você vai se envolver emocionalmente, você não vai estar ajudando. Você não vai estar ajudando, você vai estar se prejudicando. E é como eu estou dizendo, quem está vivenciando isso aí é mais difícil, mas até assim, você conhecendo seus limites, eu recomendo que você tente se blindar ao máximo possível de algumas notícias. Eu, por exemplo, Luciana, não gosto muito, como eu tenho 2 filhas pequenas, eu sei que a minha parte mais sensível, e eu evitei ver, quando alguém falou: "Nossa, olha isso aqui, essa criança, eu tenho muita sensibilidade com animais, esse cachorro". E aí eu sei que isso me traz uma identificação, as minhas filhas, né, uma criança de 4 anos, eu tenho uma filha de 4 anos. Então, quando alguém falava, né, ou chegava uma reportagem, né: "Isso que aconteceu com essa criança", eu falo assim: eu não vou ver porque isso vai me deixar mal, eu estou ciente da realidade, mas se eu assistir isso aqui, eu sei que isso vai me desestruturar, e aí eu não vou conseguir ajudar, né, mesmo eu não estando trabalhando diretamente, né, com a questão do Rio Grande do Sul, isso vai me atrapalhar com o que eu tenho que ajudar aqui. Inclusive eu queria até entrar numa questão que se levantou lá no grupo, né, psicólogo de autoridade, uma das meninas, eu acho que é a Gabi, eu não sei se ela está aqui, ela estava
perguntando, né, de repente a Lê ou outras pessoas podem até esclarecer isso para nós, que é uma questão que eu acho que é muito válida. No momento da crise, o atendimento online não é eficaz como o presencial, e eu tenho uma opinião forte de que, no olho do furacão, no momento da crise, o presencial é essencial, tá? O pós-crise dá para conduzir no online, por isso que eu acredito que e a Lei que está aí também, né, coordenando, ajudando em grupos de psicólogos, quando para você que está muito longe geograficamente e não tem condições de ir até lá, se deslocar fisicamente para ajudar, e é uma coisa assim que eu me voluntariei, mas eu me voluntariei para atender no pós-crise, porque eu sei que eu estando aqui em Minas, se eu tivesse aí mais perto, de repente se eu tivesse não sei, eu tentaria me organizar. Mas assim, Minas fica muito longe, né, a logística ficaria muito difícil. Eu sei que já tem muita gente boa aí por perto ajudando, mas para quem está longe e quer ajudar, pense nessa ajuda no pós-crise. A crise realmente faz uma diferença enorme você estar junto presencialmente com o paciente. Tem algo a dizer sobre isso, Lê? Sim, bastante. Primeiro, diferente da Covid, assim, gente, eu participei do pós-crise da Botkiss, participei da TAM, participei. Depois eu estava contando esses dias com meu marido, eu digo, olha, até já posso me dizer que eu participei de várias coisas, H1N1, lá em 2012 eu estava fazendo meu estágio no hospital. Então, assim, eu participei já de alguns movimentos, assim, né? Brumadinho, eu cheguei a atender também, pós-crise. Para quem não sabe, eu também tenho uma formação em EMDR, que é uma terapia que tem já bastante evidências aí para trabalhar com a questão de trauma. A gente trabalhou bastante na Covid. O que que eu percebo, tá? Essa diferente, a gente tá sem recurso. Não tem celular nos abrigos, as pessoas perderam tudo. Então, assim, a gente não tem. É diferente da Covid, que estava cada um dentro da sua casa, dentro, e a internet era o nosso recurso. Nesse caso, as pessoas estão chegando molhadas, sem nada e precisando do básico. E aí a gente entra lá na pirâmide de Maslow. Antes da gente entender emocional, a gente tem que colocar essa pessoa segura fisicamente. Esse é o primeiro atendimento. Os primeiros socorros psicológicos não precisam ser feitos somente por psicólogos, mas por todos os socorristas. Toda a galera que está lá acolhendo, de alguma forma, elas são importantes nesse processo. Porque o que que acontece? Lembra que eu falei que para evitar o trauma a longo prazo, né, o estresse pós-traumático, eu preciso me sentir pertencente, cuidado? Esse é o primeiro passo. Porque a pessoa chega lá, molhada, ela recebe, e é o relato de quase todo mundo que está chegando nos abrigos. Nossa, eu cheguei lá, eles me deram uma roupa, um kit de higiene, um prato de comida quente, e eu me senti amado, eu me senti acolhido, eu me senti. Então, de alguma forma, eu sei que quando a gente fala em primeiros socorros psicológicos, tem essa questão do acolhimento, mas ele vai um pouco além. A gente tem que entender em termos de segurança física, né? E a gente está vivendo um outro problema lá, que é a falta da insegurança logística, que é não está chegando alimento, não está em todos os pontos, está tendo alguns casos aí que a gente está começando a ouvir de abuso dentro dos lugares, de cobrança de pedágio para algumas. A gente está começando a ouvir algumas coisas nesse sentido, assaltos. Então, assim, são eventos estressores sobre uma catástrofe, né? Então, a gente vai somando eventos estressores. Então, isso também vai impactar depois no pós-crise. Eu concordo, Lu, assim, que hoje a gente pode se preparar para o que vai vir, né? Porque, assim, hoje a gente tem um estudo que foi feito em 97 pelo Felice Anda, que fala sobre as experiências adversas vividas na infância, né? Que é do 0 aos 18 anos, que a gente vê assim, ó, quanto mais pontuações as pessoas têm, né? São 10 pontos que a gente avalia. Até um curso interessante para a gente pensar aí. Agora eu fiquei, né? Que é assim,
isso vai fragilizando a nossa saúde mental e emocional e física. Então, o que que acontece? Se essas pessoas que elas já vêm de uma situação de vulnerabilidade, elas já vêm de uma situação já de difícil, que estava antes difícil, porque, gente, as pessoas que estão indo para esses grandes abrigos são pessoas muitas que não têm condições. Porque a família que tinha um pouco mais de condição, elas estão indo para as casas dos parentes. Tem gente ficando em hotel. Então, assim, o que a gente está observando um pouco, claro que tem muita gente que, com grana que está dentro de abrigo, a gente sabe disso, né? Porque não tem uma questão muito social, a água invadiu tudo, né? Em muitos lugares. Mas quem teve um pouco mais de condição não está nesses grandes abrigos aglomerados. Outra camada que a gente também tem que olhar a longo prazo. Muitas crianças se separaram dos pais. Não sei se o pessoal aqui também está, né, tá alinhado aí com a teoria do apego. Isso a gente já sabe que tem aí toda uma questão, né, da questão da separação. Isso é muito traumático para as crianças, né? Assim como a Lu, eu também tenho filha e a gente fica muito mobilizado. Tem muitas crianças, tem crianças autistas. A gente está tentando lá, de alguma forma, tem abrigos, viabilizando algumas possibilidades, né, das mães, das crianças ficarem num lugar mais seguro. Então, assim, esse primeiro momento é isso, tentar deixar as pessoas mais seguras possíveis, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. E agora a gente está tentando lidar com o que está por vir. A gente ainda tem gatilhos de medo, entre aspas, né, da chuva. A chuva tá para chegar a qualquer momento, o frio. Então, assim, a gente dentro da teoria do trauma, a gente diz que tem uma janela de segurança. Então, a gente começa a pensar em atendimento pós-trauma depois que passa essa janela de segurança, que a gente vai pensar em estresse agudo, né? Hoje a gente está vivendo o estresse em loco, depois a gente pensa em estresse agudo e depois pós-trauma, né? Hoje, esse momento que a gente está vivendo, a gente ainda não tem uma janela de segurança, porque essas pessoas elas não foram tiradas de lá, de um lugar instável para ir para um lugar estável. Elas não saíram de um lugar com problema para ir não, elas estão num lugar e elas não sabem por quanto tempo elas podem ficar. Muitos desses abrigos podem ser que encham d'água. Então, assim, tem chuvas, enfim, ainda tem pessoas a serem resgatadas. Então, essa falta de janela de segurança também complica nesse acompanhamento e também, né, o quanto mais a gente fica dentro, fora da janela de segurança, mais possibilidade a gente tem de aumentar a chance de consequências traumáticas no futuro também. Sim, exatamente. E olha só, essa questão dos primeiros socorros psicológicos é algo que a lei falou, eu queria reforçar, que qualquer pessoa pode fazer. Então, temos psicólogos lá, mesmo que você não tenha um profissional de psicologia, antes da gente querer fazer qualquer coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da necessidade fisiológica da pessoa. Você não vai conseguir aplicar nenhuma intervenção psicológica, né, até vamos pegar lá no que ela falou no início, né, do neocórtex. Ali a pessoa ela não vai pensar, ela não vai questionar pensamento, nada disso. Ela precisa ali do básico. Eu preciso me sentir seguro, eu preciso, beber água, cuidar do meu corpo, eu preciso me aquecer do frio. Então, e isso vale para qualquer tipo de situação de trauma, né, agora que a gente está falando especificamente da crise. Então, às vezes, chega aí no seu consultório alguém com alguma crise, né, diante de qualquer coisa que tenha acontecido, um acidente. Normalmente isso acontece muito para quem trabalha em instituições, né, unidades de saúde, que às vezes as pessoas já são direcionadas para lá, mas pode ser que você seja solicitado a isso. Eh, a pessoa ali acabou de passar por até mesmo por uma crise psicótica, alguma situação assim que então, a primeira coisa é o acolhimento das necessidades físicas e de segurança, que é o que está ali na base, né, da pirâmide de Maslow. As necessidades fisiológicas, a necessidade de segurança. A gente só consegue pensar mais a fundo nos efeitos a longo prazo, se a gente se tiver, né, se estivermos nos sentindo minimamente amparados naquilo que tem a ver com a nossa sobrevivência, né, "Opa, meu corpo está alimentado, eu já estou aquecido e eu estou me sentindo seguro num lugar",
né, que seguro da catástrofe, porque de repente aqui eu sei que eu estou num lugar que se a chuva vier, tem poucas chances de inundar, como inundou ali, e tem essa questão agora da violência, né, infelizmente, que: "Opa, será que vai vir alguém aqui?", né, esses saqueamentos que a gente está ouvindo falar. Lu, tem um exemplo de clínica que acontece bastante, por eu ter, né, ter trabalhado 3 anos na assistência social, no CREAS, até como coordenadora da alta e da média complexidade, eu vejo que isso estoura muito na clínica, muitas vezes com violência doméstica. Talvez os colegas vão pegar isso muito na questão da violência doméstica e no abuso infantil, abuso tanto sexual ou físico da criança. E às vezes conhecer a rede de atendimento que tu tem para encaminhamento, conhecer a rede é muito importante, né? Que nem, por exemplo, tem uma colega nossa que está montando uma cartilha justamente para fazer o encaminhamento para a rede. Então, nem sempre nós, psicólogos sozinhos, dentro do nosso consultório, a gente vai abarcar, principalmente quando a gente fala em questões assim de trauma, né? Porque tem coisas, por exemplo, a gente às vezes precisa fazer uma denúncia no conselho, às vezes a gente precisa fazer uma denúncia na delegacia da mulher, às vezes a gente precisa ajudar essa pessoa a sair de dentro de casa ou fazer um relatório para o CREAS, poder encaminhar para um serviço especializado, sabe? Essa questão da rede, ela é bem importante. E às vezes a gente nem se dá conta, mas isso acontece no consultório. Exato, exato. E assim, quando, a Lê falou do trauma vicário, que é, né, para quem entrou depois, são aquelas pessoas que estão longe, né, geograficamente, mas que começam a ver e começam a se traumatizar com o que estão vendo, mesmo não estando, geograficamente lá vivendo a situação, que é o que aconteceu com muita gente. É muito comum, né, chegaram casos para mim no meu consultório, né, pessoas que eu converso, e a gente vê isso nos comentários da internet. A pessoa está longe, mas ela fala: "Não estou conseguindo dormir, não consigo parar de pensar". Eu olho, às vezes, talvez o medo aqui, como eu estou em Minas Gerais, né, bem no meio aqui do país, a gente sabe que não tem risco de chuva agora, então não existe, assim, esse conhecimento faz com que a gente não tenha o medo necessariamente da enchente nesse momento aqui, mas você começa a ter um medo de perder tudo. Essas pessoas, né, você começa a ler relato da pessoa, falava: "Nossa, eu dormi, tinha minha casa, minha família, minhas coisas, acordei, não tem nada, não tem minha casa, né, muita gente sumiu". Então começa a vir esse gatilho: "Meu Deus, então hoje eu tô aqui bem e amanhã eu posso já não ter nada". Então, aquele medo de acontecer alguma coisa quando você fica, vendo, né, recebendo muitas notícias e vendo, e durante essa semana o assunto, né, que realmente está em alta e gera essa comoção nacional justamente por conta do desse efeito do cérebro, né, que quando a gente vê com muita frequência, você sente como se você estivesse ali. Então, essa comoção, né, quando a gente conversa com as pessoas que estão longe, e elas dizem: "Meu Deus, nossa, eu não consigo imaginar, eu vou doar", né, aqui em casa mesmo, as meninas viram: "Vou doar, deve ter meninas da nossa idade que estão precisando". A internet, né, o recebimento de notícias em tempo real, né, e poucos minutos, segundos, você está sabendo de tudo, você vê o vídeo, vê as imagens, vê os relatos, você gera aquela identificação, como se você estivesse ali. E isso é muito positivo nessa questão de ajuda, né, se não tivéssemos toda essa informação, provavelmente não estaria chegando tanta ajuda como está chegando, né, as pessoas se dispondo, pelo menos, ao longo aí, em várias regiões do país, do mundo. Então, ao mesmo tempo que gera isso, eu quis trazer, né, aqui para a nossa discussão, porque esse trauma vicário vai fazer com que muita gente, e chegou para mim essa semana, caso de uma pessoa que, quando começou a ver isso, ela começou a ativar um medo da perda, medo de, como eu disse aqui, né, nossa região, não da enchente em si, mas ela acionou um gatilho nela que ela começou a ficar com medo de perder tudo, de uma hora para outra. Então, se isso aconteceu com eles, quem garante que não vai acontecer comigo? Né, de alguma forma, por alguma catástrofe, por alguma violência. E eu estou tendo que tratar um trauma no caso dela, né, despertou um gatilho lá atrás, mas esse evento em si, né, por estar no conhecimento de tanta gente,
vai despertar gatilho em muitas pessoas, em muitos pacientes aí de vocês, e vocês, né, nós, eu falo nós, né, que está acontecendo comigo também. Nós temos que estar preparados para podermos lidar com isso. Lê, eu queria que você dissesse também, aproveitar você aqui ainda, né, diante da sua experiência, né, como você já trabalhou aí em situações de crise, pós-crise aí de tanta coisa, qual é a melhor forma do profissional, que o que eu mais vi lá dentro, pelo menos da minha comunidade, né, psicólogos de autoridade, foram muitos dizendo assim: "Não tenho preparo emocional para isso, eu me emociono muito, eu fico mal, fico depressiva, eu acho que eu não consigo ajudar". E qual a sua orientação aí para quando a gente se depara com essa questão pessoal nossa? Eu acho que é delicado, né, Lu? Eu posso só responder a pergunta que tem no chat, que eu acho bem importante, que tá rolando bastante coisa sobre isso. Eu consegui me organizar aqui, tá? Eu vou ficar com vocês até o tempo que tu precisar, tá? Meu próximo compromisso é só assim, que eu consegui me organizar aqui, tá? Maravilha. Faz o seguinte, vai respondendo as perguntas do chat, depois a gente volta para essa É, questão aí, porque tá? eu acho, tá, só vou responder aqui, que é a questão que é uma dúvida, né? Que segundo a literatura, nos primeiros socorros psicológicos, não é recomendável, dentro das primeiras 72 horas, falar sobre o evento estressor. E aí a Gisele pede para eu falar um pouco mais. Sim, o que que acontece, tá? O que a gente tem que cuidar é a forma da escuta. E é isso também que eu acho que a gente pode pensar já aqui meio mão na massa, para a gente pensar assim, tá, que nem o caso que a Lu trouxe. Ah, minha paciente está trazendo esse medo. Como é que eu abordo isso com os meus pacientes? Eu pergunto assim, hoje eu fiz isso com quase todos os meus pacientes da manhã. E como é que tá as coisas? Como é que foi tua semana? Como é que essas notícias estão impactando o teu dia a dia? Tá chegando. Alguns me falaram, não, a gente tá seguindo a coisa, ai, que triste, né? E seguem falando da demanda deles. É o suficiente para a gente dar digamos assim, né? Dar a corda ali que eles precisam, né? Para, se tiver demanda, eles vão trazer a demanda ali. A questão aqui, Gisele, que a literatura fala é que foi feito um estudo que mostrava que as pessoas que eram questionadas, o que que aconteceu, como freou, o carro não freou, vocês bateram, você se lembra, o que que você se lembra, e aí sim, estimulavam a contar detalhes, essas pessoas acabavam criando mais dificuldade, mais resistência de acomodar depois, porque assim, o nosso cérebro, ele é muito bom, gente. A gente tem que confiar no nosso cérebro, sabe? E aqui, quem não olha muito para a neurociência, eu faço esse convite para vocês olharem as psicopatologias através da neurociência, porque a gente tem muitas respostas lá em diferentes abordagens. Porque assim, o nosso cérebro, ele consegue ir criando essas redes de conexão e de associação, que ele vai, de alguma forma, acomodando isso. Algumas vezes é saudável, outras vezes não, né? Mas normalmente acaba sendo saudável. Então o cérebro ele vai acomodando. Quando a gente começa a perguntar muito, e aqui de forma invasiva, consistente, repetitiva, aí o cérebro não consegue fazer o trabalho dele. Sabe? Aí que é o problema. Daí a pessoa não consegue, porque assim, ó, tem algumas pessoas que vão ficar catatônicas olhando para o nada, e aí o que que eu faria, por exemplo, nesse caso da pessoa catatônica ali olhando para o nada? Eu ia perguntar: "Você quer uma água? Posso me sentar aqui do seu lado? Tudo bem eu ficar aqui? Tudo bem?" A pessoa provavelmente vai me fazer e vai seguir. Olha, se o senhor quiser falar, eu tô aqui. Eu sei, isso tudo é muito triste, eu nem sei muito bem o que lhe dizer, mas eu tô aqui para lhe ouvir. É o suficiente nesse momento. Isso a gente fala de escutativa. Quando a gente fala de escutativa, é essa escuta acolhedora. Não é uma escuta. Por que o senhor está tão quieto? O senhor perdeu alguém? Ficou alguém para trás? A gente não chega supondo, inferindo. A gente chega com uma pergunta aberta para que essa pessoa sinta-se conectada, porque a gente, nesse meio do caos, a gente perde a sensação de confiança. Eu não sei em quem eu posso confiar. É um negócio tão louco, é que nem a gente tá, como se todo mundo tivesse numa grande tribo, no meio das homens das cavernas, e qualquer hora a gente fosse sair, um leão pudesse estar nos espreita, nos olhando. Tu não sabe se um coleguinha não vai te empurrar lá para o leão comer, para ele fugir para outro lado. Entende? É nesse nível.
Nosso cérebro, ele pensa nesse nível primitivo. Então, assim, as pessoas elas ficam muito desconfiadas, elas chegam nesse ambiente, elas não conhecem ninguém muitas vezes, ou só os seus. Como tem um racionamento de mantimento, isso pode virar meio que um caos, porque isso gera mais estresse, mais cortisol rolando. Então, quando a gente vai fazer essa primeira intervenção, é nesse sentido, tá, Gisele? Nesse sentido, que a gente não cutuca, né? A gente não faz um inquérito. Mesma coisa, a escuta de acolhimento, a oitiva de acolhimento de abuso infantil também ela segue essa mesma linha. A escuta para peritos psicológicos que trabalham com abuso também seguem a mesma linha. Então, é importante que a gente possa, né, ter esse cuidado para a gente não ser muito incisivo nas nossas perguntas, tá? Não sei se eu respondo. Tem um comentário aí da Dani Marcelino também. Tem um parente de segundo grau cuja família de Canoas perderam tudo e com o familiar desaparecido, ela só fala que está triste e eu não sei o que falar. Não sei se eu procuro, disse que ficaria à disposição. É bem difícil, né, Dani? Sinto meu abraço apertado aí, tá? É complicado. Mas o que que a gente pode fazer nessas horas? Olha, se tu quiser conversar, meu WhatsApp tá aqui, eu tô aqui à disposição. Não tô falando isso só de educação, eu tô falando de verdade, se tu quiser, né? Eu não sei o que te dizer nesse momento tão difícil. Mas sinto o meu abraço, eu sinto muito por que tu tá vivendo e a gente tá aqui. Se eu puder fazer alguma coisa, me avisa. É o que dá, é o que eu tenho falado para as pessoas, sabe? Eu espero que tu esteja em segurança. Como é que tá o abrigo? Se tu quiser conversar alguma coisa sobre as coisas, eu tô aqui. Porque a gente tem que dizer isso, ó, não tô me colocando à disposição só por educação, eu realmente estou me importando contigo. Essa é a mensagem que a pessoa tem que receber, né? E se tu quiser, pode me falar por onde que tu quer começar. Às vezes a pessoa nem sei o que te dizer. Pode começar pelo que tu tá pensando agora. Tem algum medo, alguma coisa que tá te preocupando? Algo que a gente possa fazer? Porque, gente, tem até uma cartilha que se depois, Lu, eu vou te mandar para tu disponibilizar. Tem uma cartilha que foi traduzida, que ela nos mostra ali até como fazer algumas perguntas. Ela tem alguns formulários. Então é legal que a gente possa olhar, foi traduzida para português agora, uma cartilha antiga, de 2006, eu acho, 2015, se não me engano. E a gente usa muito ela, né? Ela é uma cartilha bem completa e ela nos dá boas diretrizes, até nesses casos, né? Até quando é para familiares. Sim, sim. E às vezes a gente tem aquela impressão de que nós, psicólogos, a gente tem que ter uma resposta diferente para tudo. Quando você vai confortar uma pessoa em luto, não sei, deve acontecer com vocês, né? Quando eu tô assim, em família, nossa, Lu, vai lá, você que é psicóloga. Olha, mas nessa hora, eu, a psicóloga, a gente tem o mesmo papel. Nós, enquanto psicólogos, talvez, né, espera-se que tenhamos uma sensibilidade e uma noção maior do que falar e o que não falar. Só que o nosso trabalho em si, né, quando eu falo dessa questão do acolhimento em crise e o pós-crise, o grande diferencial mesmo do nosso trabalho vai ser em trabalhar os efeitos psicológicos e emocionais no momento do pós-crise. Vocês entendem? Porque ali na hora da crise não tem uma intervenção psicológica. A gente que é da TCC, é claro que a gente usa algumas questões ali no momento de a pessoa tá ali numa crise, né, tá numa ansiedade extrema, a gente usa aquela, né, vamos fazer uma técnica de respiração, né, pelo menos para você se acalmar, alguma questão nesse sentido. Mas não tem algo assim que, poxa, eu enquanto psicóloga eu tenho que ter aqui uma super palavra. Na hora da crise, não. Na hora da crise, a gente só tem que, acolher e deixar a pessoa viver aquilo. A gente tem que deixar a pessoa ter que chorar, ela tem que extravasar. A gente não tem que: "Nossa, você é psicólogo, você tem que ir lá falar alguma coisa". Não, deixa ela viver aquele momento. E quando você fala, essa parte de: "Eu estou à disposição", e você mostrar que você está verdadeiramente à disposição, eu acredito que nesse ponto nós podemos ter algumas ações que mostram que nós estamos de verdade à disposição. Você mandar uma mensagem para a pessoa com mais frequência, para não ficar aquela coisa assim, para educação, ou qualquer coisa me chama.
Então, se você está se preocupando mesmo, fulano, como você está? Olha, lembra que eu estou aqui à disposição para o que você precisar, mesmo que seja para desabafar, mesmo que seja para falar alguma coisa. E nós temos que entender que nós vamos trabalhar, né, dentro dos efeitos emocionais que aquilo gera na pessoa, e nós psicólogos, nós não vamos trabalhar com aquilo que nós não temos controle. Lá no sul agora, que tem esse medo de a chuva voltar e, opa, né, causar mais estragos, é um medo real e é um medo que nós não tem você psicólogo não tem controle. Quando a pessoa fala, né: "Eu só tô com esse medo da chuva", e você não tem o controle sobre a catástrofe, você vai ter um controle sobre o quê? Sobre o a emoção nem você não vai ter controle sobre a emoção da pessoa, lógico, mas você vai poder auxiliar a pessoa ali em como ela vai lidar com esse medo dela, Às como vezes ela é vai lidar. validar, só o validar que ela pode Isso, chorar, que ela pode sofrer, já é o suficiente para que o cachorro se chacoalhe. Entende? O cachorro se isso. chacoalha. Às vezes a gente pega e diz, não, mas calma, deixa a pessoa chorar. Sabe aquele choro assim que a pessoa chora e depois sente, ai, tô um pouco melhor? Uhum. Esse é o ponto, sabe? Eu acho que é isso que eu acho que a Lu tá tentando, né? E acho que a palavra é validar. Poder ser Isso. esse espaço de segurança que é para a pessoa botar para fora. Desculpa aí, Lu, só para te ajudar. Não, é isso mesmo, eu acho que a questão era validar mesmo, né, valida: "Nossa, chorei, chorei". Eu me lembro muito do filme Divertidamente, né, não sei se todo mundo aqui assistiu, na parte que tem as emoções, e aí aquele amiguinho imaginário dela, o elefante cor-de-rosa, ele tá lá chorando, ele tá triste porque ele perdeu o foguete dele. E aí a alegria, ela fica lá: "Para de chorar, fica fazendo graça lá para ele, e ele continua chorando, aí a tristeza chega: "Vem cá", aí a alegria: "Pra tristeza, você atrapalha tudo". Mas aí a tristeza vai, senta, aquele pessimismo dela, né: "Nossa, é muito ruim mesmo quando isso acontece, né". E aí ele chorando: "É muito ruim", ele conta, e ela: "Não, mas é, essas coisas assim e tal e tal". E ele chora, chora, passa um pouquinho: "Ah, já tô melhor". E a alegria: "O que que você fez?". Então é isso, sabe, e a maioria das pessoas, elas infelizmente na sociedade, no senso comum, nem sempre as pessoas validam, né, nem sempre: "Nossa, para de chorar, vamos ser positivo". Gente, eu acho isso, assim, terrível, terrível, em momentos assim, vamos ser eu sei que a pessoa vocês falam, né, muita gente fala na melhor das intenções, mas não tem nada pior, eu vou dizer assim, uma pessoa com tendência depressiva, eu me lembro lá atrás quando eu tive depressão, não tinha nada mais, avassalador para mim, do que alguém chegar e falar assim: "Pensa positivo". Eu falo assim: "Porra, o que eu mais queria era pensar positivo, eu não Me dou ensina que eu conta". faço, né? Me faz qualquer coisa que eu faço, Sim, né? sim, exatamente. Ó, vi que algumas aqui estão perguntando mais no chat, a O Joseph mandou ali da Joseph, questão né. de promover a expressão da pessoa falar mais. É isso que a gente estava falando ali. O ideal é só dizer assim: eu tô aqui para te ouvir, né? Nesse primeiro momento, a gente não especula, a gente não entrevista, a gente não faz né, assim, um inquérito, ou a gente não vai estimular a pessoa a falar. A gente vai se colocar a ouvir aquilo que ela quer trazer. É diferente, né? Que é diferente do que a gente vai fazer quando essa pessoa chega no consultório com estresse pós-traumático, que é a pergunta da Gisele lá embaixo, tá? Eu vou tentar conectar essas duas. Então, num primeiro momento, mesmo quando a pessoa chega no teu consultório, tu não sabe ainda as estratégias que ela tem para lidar com aquilo. Às vezes a pessoa chega no consultório e diz assim: eu fui abusada. Tu não vai. E como é que foi? E quando foi? Não, né? A gente não chega assim. Tu quer me trazer alguma coisa sobre isso? Tu prefere deixar isso para um outro momento, pra gente eu já anotei aqui, se tu quiser a gente pode deixar isso para um outro momento. Então assim, por quê? Porque a pessoa também tem que confiar na gente para sair falando. A gente tem que lembrar que o trauma, ele é algo que vai lidar com a confiança, tá? Ele vai estar sempre associado com a confiança. Eu preciso me sentir confiante, eu preciso saber que eu posso contar para essa pessoa. Existe um outro conceito também que a gente estuda bastante, que é assim, ó, eu preciso saber se esse outro vai dar conta de me ouvir. Isso é importante. Será que o outro vai dar conta de ouvir o que eu tenho para contar? Sabe? E aí entra na coisa que a Lu perguntou que eu não quis responder, que agora eu vou responder, né?
Será que eu vou dar conta de ouvir o que essa pessoa tem para me dizer? Será que eu vou. Será que eu estou preparado para ouvir? Gente, eu já ouvi assim, ó, que eu disse assim: quer tomar uma aguinha? Porque eu também preciso de uma água. Vamos tomar uma água? Para a gente tem que se regular. E aí entra essa questão que a Lu perguntou, como é que fica o nosso emocional. Eu acho que primeiro entender quem você é e o quanto você consegue ou não lidar com essas situações. Você pode atender um, dois casos para se experimentar. Fazer supervisão é fundamental e terapia, eu sempre digo, né? Eu acho que é fundamental. E fazer uma supervisão com um bom supervisor, porque, de novo, agora vai cair gente até do telhado especialista em trauma no mundo do marketing, né? Desculpa, Lu, falei, tá? Nossa, muito bem, que bom que você Tá falou. caindo até do telhado, Que bom. especialista em marketing, e eu digo, eu não quero, eu disse pro meu marido, eu não quero um palco, até eu me ofereci para a Lu, porque eu confio muito no trabalho dela, e ela é uma das psicólogas que faz o marketing mais sincero que eu conheço, e eu acredito muito no trabalho dela, e para mim é o que não vende, não troca conhecimento por lead, não troca conhecimento por público, porque eu acho que não é hora. Exato. Eu E, enfim, desculpa o desabafo, tá? Mas aí pega as pessoas que estudam trauma lá no seu consultório, que faz o trabalho do trauma lá em quatro paredes, que estuda, né, corre atrás de um monte de coisa. Essas pessoas hoje elas não, porque elas não têm milhões de seguidores, né? Enfim, só um desabafo, tá? Enfim. Mas voltando, o que que a gente tem que ter ideia é fazer uma boa supervisão e quem gosta, a gente precisa de muito profissional com esse olhar para o trauma, com essa, é uma disponibilidade emocional. Tem que ter essa disponibilidade. Por exemplo, já atendi pessoas em supervisão, eu peguei um caso de abuso, mas o meu pai foi abusado. Sei lá, tô dando um exemplo aqui, tá? Pra mim é demais. Vamos encaminhar. Eu tive uma perda de enchente, tal coisa, não sei o quê. Vamos encaminhar. É aí na hora, aí que entra um bom supervisor, para a gente ter uma rede de pessoas, de profissionais confiáveis, para a gente poder trocar. Ó, para mim aqui criança não dá. Ó, peguei um caso de criança, tu pode atender os pais? Ó, fulano, eu não dou conta de atender violência doméstica, tu pode aqui atender? Isso é importante, a gente tem que entender aonde que pega para nós. Tem gente que trabalha com acidente, tipo, um pé nas costas. Eu tive um acidente, para mim, acidente é mais complicado do que atender abuso infantil. Entende? Por quê? Porque tem muito a ver com a nossa história. Quando a Lu fala que a gente se contamina, é porque a gente está lidando no trauma com a questão de finitude. Quando a gente entende, quando a gente está diante de uma situação que a gente se vê diante da finitude humana, que a nossa vida, a gente é posto à prova, né? Que a gente está ali vivendo com finitude, a gente fica frágil. A não ser que seja meio antissocial, senão fica frágil. É difícil. Muitas vezes na terapia, como eu acabo atendendo bastante, eu tomo um gole de água e penso, tá, vamos lá, eu também preciso me regular, vamos, sabe, tá aqui na minha cabeça. Vamos lá, Letícia. Respira, depois tu chora. Cansei de chegar em casa e me debulhar em lágrimas. Tá? Então, assim, o choro é regulador. Então, entendam até onde vocês podem ir, como que vocês podem né, ajudar e estudem. Estudem. Eu digo, eu tenho um mantra, estuda para não falar besteira. Né? A gente tem que estudar para não falar bobagem por aí. e é claro que a Lê falando aí, né, que vão surgir vários especialistas em trauma, né, infelizmente, até pegar um parênteses aqui, eu fiz até um post lá no meu Instagram falando e eu continuo muito incomodada com isso, que aparece muito, como eu sigo muita gente do marketing, parece muito para mim as pessoas, é é porque, assim, as narrativas são iguais, né, eu fico bem revoltada com isso. Eu estou ajudando as pessoas no Rio Grande do Sul, mas eu estava aqui pensando em como eu poderia fazer mais, e eu resolvi vender o meu curso com um desconto e todo o valor vai ser dado para o Rio Grande do Sul. Tá, ok, tem gente que vem falar, é uma forma ok, mesmo que a pessoa doe tudo, sabe, doe todo o valor, todo o lucro, mas eu não consigo ver isso como uma forma de você usou uma narrativa. Eu estava aqui pensando e decidi, pelo amor de Deus, fala, eu prefiro assim: "Ó gente, eu continuo fazendo as minhas vendas normalmente, e
com as minhas vendas, com a minha renda, eu vou ajudando, né, conforme eu posso e eu consigo, do que usar essa narrativa, porque no fim das contas é isso. Você, como é que eles falam? Vai mandando para um monte de gente, o máximo de pessoas que você conseguir, faça sua doação aqui, a compra do curso. E mesmo que eles façam prestação de contas, gente, assim, enfim. Mas, o desabafo, né. Só que essa questão do ser especialista em trauma, vão aparecer muitos, mas você, né, se você realmente quer, né, saber mais, procura, você não precisa ser um especialista na área, mas estuda, estuda, estuda. Porque casos de trauma sempre vão aparecer no consultório, sempre, sempre, sempre. É o tipo de caso que as pessoas sabem que tem que procurar uma terapia, sabe que tem que procurar um profissional. E a gente com bom rastreio, Lu, a gente consegue até colocar isso depois a gente vai trocar uma ideia, a gente pode colocar isso, que é esse estudo ACE, tem uma escala, aonde a gente já pode colocar isso na nossa anamnese. E aí a gente já fala com essa pessoa tendo aquela informação. Isso ajuda um monte de outras questões aí que facilitam o nosso entendimento, sabe? Então, eu acho que isso também veio, eu sempre penso também pelo lado positivo, né? Não uma positividade tóxica, mas para a gente aprimorar, curar a nossa expertise técnica, né? Eu já uso esse rastreio de trauma, mas assim, para mais psicólogos acrescentarem esse rastreio de trauma, até para entender que, porque o paciente não vai chegar dizendo então, quando eu tinha 10 anos, o meu pai me bateu tanto que eu desmaiei. Não vai chegar dizendo. Às vezes ele nem lembra. O trauma sequestra memórias. O trauma, a maioria do trauma fica guardado no corpo, ele sequestra memórias. Lembra do cérebro ali que eu mostrei? Ele fica aqui preso, ele não está aqui na parte cortical. Então, às vezes, até isso, depois para a gente poder avançar e pensar, né, em termos de trauma a longo prazo. Sim, e faz muito sentido, viu, faz muito sentido. Vamos depois pensar numa forma aí de, né, de disponibilizar, a gente vai trocando ideia, porque realmente já aconteceu muito comigo em atendimentos, que vinha uma queixa e quando você entender, né, vai rastreando, e a pessoa nunca fala de cara. Tem mais perguntas aqui, ó, Lê, a Alessandra: "Como proceder em caso de pacientes que já estavam em atendimento, mas no momento estão abrigados?" Eu faria o seguinte, eu entraria em contato com a pessoa, se ela tem celular ainda, né, se ela tem como se comunicar, eu entraria em contato e falar: "Ó, eu tô aqui à disposição, se tu quiser continuar os teus atendimentos por mim, tranquilo, a gente pode se organizar num horário que fique melhor, se tu conseguir um espaço aí, né, de preferência um fone de ouvido para manter tua privacidade, se tu conseguir um espaço. Caso tu queira dar uma pausa e quando as coisas retomarem, você me chama, também tá ok", entende? Dá opção para a pessoa. Sempre que eu dou opção para a pessoa, ela retoma o controle da sua própria vida. Lembra que o evento estressor é algo que eu não controlo? Tudo que a gente puder dar controle para a pessoa, ela começa a se sentir mais empoderada. Eu não gosto desse termo, mas né, mais segura de si e das suas ações. Então, por exemplo, aquela coisa assim, toma água, tá aqui o teu kit, tá aqui tua coisa, né? A gente até falou lá num grupo, pergunta se a pessoa tu prefere bolacha salgada ou doce. Dá pequenos micro decisões para essa pessoa, para ela poder se sentir de novo, né? Capaz de gerenciar a sua vida. Talvez, Alessandra, nesse momento, tu poder dar essa opção para ela poder escolher se ela quer agora, se ela tem condições, o que ela prefere. Acho que é uma boa forma de se oferecer. Perfeito, perfeito. Eu também faria exatamente isso. Faria dessa forma e provavelmente eu, né, nunca estive atendendo diretamente, né, em uma catástrofe assim, mas o que acontece, né, sempre aconteceu no na minha experiência, na minha prática clínica, é de acontece alguma coisa, o paciente ele já quer falar comigo quase que de imediato. Eu sei que nessa situação do Sul específico ainda tem questão de muitas pessoas estarem sem celular, sem sinal, mas assim, atendi uma menina, o pai dela faleceu, primeira coisa, eu preciso falar com a minha psicóloga. E às vezes a pessoa ela quer só chorar mesmo, ela quer só ter aquela escuta sem julgamentos, né, que ela já está mais acostumada com o profissional. Eu faria exatamente isso. Olha o que que a Fernanda está dizendo: "Como manejar paciente que já era minha, mas que agora nesse momento de enchente
o atendimento se voltou a isso, mas ela quis terminar mais rápido a sessão, pois o sentimento era ficar em silêncio, e ela é super falante. Sou do Rio Grande do Sul também, ela perguntava muito sobre como eu, como psicóloga, estava me sentindo. Ela quis uma troca a mais, o atendimento durou 25 minutos apenas, me senti um pouco impotente. Vou deixar a Lê falar, depois eu vou falar o que que eu minha percepção. Gente, a gente é gente tratando de gente. A gente é gente. Meu coração tá aqui, tá destruído. Ontem o que eu chorei não tá no mapa. Atendi minha paciente depois, logo depois, porque eu fiquei sabendo que a minha prima teve que sair de Pelotas e foi para um hotel. E ela não sabe se o hotel vai conseguir ficar com ela todos esses dias. Tava com a cara desse tamanho, eu não tinha como cancelar, porque essa minha outra paciente que eu atendi é de Porto Alegre, que a casa dela não pegou nada, ela disse, eu não sei como é que, mas eu tô ilhada aqui, mas a minha casa tá bem, eu tenho uma bebê de 1 ano e 3 meses e eu tinha que atender ela. E eu disse: Olha, tu me desculpa a minha cara de choro, mas é que eu tive uma notícia não muito boa agora, mas eu tô aqui inteira para te atender, tá? Então, se tu quiser, a gente pode fazer. Se tu não te sentir de novo, dar opção. Se a pessoa quer. E ela pegou e me disse: Ah, Lei, como é que tu tá? Eu disse: A gente tá indo, a gente tá levando. Claro que a gente não vai transformar no muro de lamúria, né? E daqui a pouco todo mundo se abraça e chora, embora também, às vezes, eu acho que é terapêutico. Eu tenho uma visão um pouco diferente nesses momentos, sabe? Mas não se esqueçam que nós somos gente, nós somos pessoas e nós também somos impactados. E eu não tô, eu sempre acolho os meus pacientes, e aí, como é que nós estamos? Como é que foi a semana? Eu não consigo fazer isso essa semana. E aí, como é que tá? Tá em segurança? É o que eu consigo dizer. E os meus pacientes, aqui, principalmente quem já tem, sabe, Fê? Quem já tem manejo, quem tu já tá, que tu já é mais um pouco mais íntima, a gente pede uma licença poética para a gente ser mais a gente. Se tu te sentir à vontade, se tu não te sentir, pergunta. Ó, fala assim superficialmente, não, eu tô vendo, né? Minha família tá em segurança, mas aqui a gente tá aqui para falar de ti. Me conta mais o que que tá passando na tua cabeça. Tem algum medo? Tá preocupada com alguma coisa? De novo, mesmo acolhimento, sabe? Porque nem todo mundo se sente à vontade, né, para se expor para o paciente, e tá tudo bem. Então a gente pode usar essa máxima. Olha, obrigada por te preocupar, mas fica tranquila. Esse momento aqui é teu, né? Esse momento aqui é teu. Vamos conversar, me conta um pouquinho mais. Como é que tá aí? Mas também, se tu quiser ficar em silêncio aqui comigo, eu também vou entender. Se quiser encerrar a sessão mais cedo, eu também vou entender. Tá difícil para todo mundo. Não sei se ajuda a dar ideias aí de narrativas para vocês. Na terapia sistêmica, né, que é a minha primeira formação, a gente usava uma expressão que é assim, às vezes a gente empresta a voz de outros psicólogos para usar na nossa. Se alguém que se sentir à vontade de, se eu puder, né, emprestar minha voz nesse momento para alguém aí que às vezes não sabe muito bem o que dizer. Por isso que às vezes eu gosto de dar essas ideias de discurso, né? Porque às vezes a gente é pego tão desprevenido que às vezes a gente nem sabe o que dizer. Antes mesmo, ó, eu vou até, assim, dar minha opinião no caso, eu percebi que essa paciente, ela estava com uma necessidade muito grande de ela queria uma validação e ela queria uma troca. Será que é só eu que estou me sentindo assim? Tipo, eu quero saber também como é que você tá. Tá estranho, assim, não estou sabendo falar, eu não consigo nem falar, né, provavelmente na terapia se tratavam de outras questões e eu não consigo nem falar, de outras coisas. E o que que é isso que está acontecendo? O que que a gente pode fazer, né? A gente não pode fazer nada. É triste, sabe aquela coisa de quando você senta ali com um amigo, acabou de acontecer uma coisa desastrosa, você senta: "Putz, que foi isso?". Eu tô, assim, sem palavras. Você também? Você também? Tipo assim, sou eu que tô assim ou você tá assim também? Mas eu quero saber se mais alguém aqui quer compartilhar, né, se tem alguma como que você conduziria isso aí? Vamos ter essa troca. Se alguém quiser abrir o microfone para falar. Ó, a Lê disse aqui, ó: "Eu lidei assim mesmo como tu disse, mas mexeu bastante, né, fiquei receosa". Sim, sim, é uma eu vou voltar naquilo que a mas se alguém aí quiser, né, abrir o microfone, pode
levantar a mão que eu dou a vez. Mas eu vou voltar aqui numa coisa que, quando a gente estava falando sobre o nosso preparo emocional, mais uma vez eu reforço que você tem que se conhecer e saber os seus limites. E saber, assim, né, às vezes a comunidade espera, você, psicóloga, tem que saber lidar com isso. Vá até o seu limite. Eu sei que eu sou psicóloga, eu sei que até aqui eu posso ajudar. E eu sei que, se eu passar daqui, eu não estarei sendo a melhor ajuda, porque eu estarei mal. E não adianta eu socorrer o outro e eu me destruir. Não adianta, não adianta. Então, às vezes você quer salvar o mundo, mas salva o que você dá conta, porque tem uma outra parte ali, que tem outra pessoa que vai estar mais preparada do que você, muito mais. Então eu acredito que quem, né, principalmente quem está aí no sul, que sofreu alguma consequência direta mais séria, né, de uma perda, né, de perder pessoa, de perder uma casa, eu imagino, né, não para todos, mas que seja muito mais difícil para vocês. Você ter que, poxa, não sei se aconteceu com alguém aqui, tem a Juliana, né, a Ju Oliveira, ela não está aqui na reunião, que ela está lá no nosso grupo, a casa dela em Canoas está debaixo d'água. Ela não está conseguindo atender, ela está vendendo o e-book dela para levantar recursos, né, eu até compartilhei. Mas ela, imagina, como que ela vai sentar e atender uma pessoa que também está devastada, porque está com a casa embaixo d'água e a minha também está. Eu acho que, assim, não tem nem como, aí seria mesmo uma conversa como essa que a Fer compartilhou. A pessoa está lá falando, né, eu enquanto psicóloga: "Meu Deus, mas eu também estou assim, isso está acontecendo comigo". Então, eu não teria recurso emocional para lidar com isso. Então, temos sim que saber, nós não podemos ficar com esse mito de que nós psicólogos temos que dar conta de tudo. Citei aqui, se tiver morte de criança envolvida, para mim, Luciana, nesse meu momento de vida, é extremamente delicado. Eu prefiro passar para outra pessoa que esteja mais preparada para isso. Eu fico com alguma outra parte que eu consiga ter uma separação emocional maior, certo? Vamos lá, que mais, gente? Perguntem, compartilhem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que ficou para trás. Evito ficar vendo, né, me informo. Isso. Ó, tenho vontade de chorar junto com os vídeos. Não tem problema, Dani, não tem problema, a gente chora mesmo. Né, ó, vou ter que sair, fazer o atendimento. Maravilha, maravilha. Ó, um paciente que mora na Holanda e a família está em abrigo, sim. Quero até abrir também para as psicólogas que estão no sul, se vocês quiserem, né, e puderem até compartilhar aqui com a gente o que que vocês mais estão precisando, né, tanto em termos profissionais, né, se está precisando mesmo aí de profissionais que se disponibilizam e as questões de necessidades mesmo, né, as informações vão chegando até nós, mas eu acho muito bom quando eu converso com vocês que estão aí, se tem o que que vocês mais precisam mesmo de ajuda, se é algo seria alguma coisa isso, estou evitando atender porque não tenho preparo. Pensei em perguntar. Ó, cadê? Pensei em perguntar se você não quer e se sente estranho de atender, o que podemos fazer? Que recursos são de referência para disponibilizar para colegas na situação? Como podemos ajudar? Ah, tá, se você não for atender, como que você pode o que que você pode fazer? Joseph, eu vejo que é mais uma ajuda prática mesmo, sabe, de divulgar, de buscar entender. Você pode até fazer um trabalho, assim, de ponte e de gestão, de procurar saber quais são os lugares que mais estão precisando de atendimentos psicológicos, que estão precisando de psicólogos voluntários, aí você tenta os contatos, né. "Fulano, olha, você é do sul ou você se dispõe, eu conheço você, então existe esse caso". É isso. Eu sei, gente, que todos nós, às vezes, queremos salvar o mundo, queremos ajudar de alguma forma, mas cada um vai poder ajudar de uma forma, e eu sei que tem muito psicólogo que vai conseguir ajudar com
com a doação, que não vai conseguir atuar, né, enquanto psicólogo, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Isso é com todo profissional, médicos também. A gente pensa que opa, os médicos são mais sangue frio, não tem nada disso. Eu sei que cada um tem o seu limite também. Tem médicos que falam: "Esse tipo de caso aqui eu nem me especializei nisso, porque isso aqui eu não dou conta. Eu me sinto melhor nessa parte aqui". Nesse grupo, pessoal, que nós estamos aí, né, do encontro do dia 9/5, eu principalmente para quem está chegando aqui, está tendo contato comigo agora, eu quero marcar uma outra reunião na semana que vem, não porque na quinta-feira eu vou fazer reunião com os alunos da Academia Psicólogo de Autoridade, normalmente, mas eu vou abrir uma enquete lá para fazermos uma outra reunião, e eu vou abrir uma enquete para a gente discutir também mais temáticas, que eu achei muito válido, mais temáticas, eh deixa eu até explicar, porque dentro da academia psicólogo de autoridade, a gente trabalha, né, eu sou mentora de psicólogos, a gente trabalha mais em estratégias de captação de clientes, eh, reconhecimento da sua marca, construção de infoprodutos, fechamento de planos completos. Então é mesmo nessa parte de captação de pacientes e gestão do consultório. Mas eu gostaria de abrir esse espaço para que a gente consiga discutir também essas questões da prática clínica mesmo, das dificuldades que acontecem na prática clínica. Como a gente começou a falar muito de trauma essa semana, eu percebi que era importante nós conversarmos sobre isso. E infelizmente começaram a aparecer vários especialistas em trauma no Instagram falando: "Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo". E, enfim, né, a gente tem que saber muito bem de onde, né, quem são as pessoas que nós escutamos, e aqui somos todos profissionais, temos pessoas que estão aprendendo, né, eu sei que muitos aqui estão para aprender, temos pessoas aí com mais bagagem, né, a lei que já tem, além da especialização em trauma, toda essa bagagem prática. Isso aí eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito aí no seu dia a dia profissional, para você conseguir realmente manejar melhor os seus pacientes e você se tornar um profissional ainda melhor. Além de doação, muito importante, tá? Então é isso, eu vou pedir que vocês permaneçam no grupo. Vocês viram que é um grupo silencioso, só eu posso, para não ficar aquele grupo assim de muita conversa, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente, pode aí colocar a mãozinha, podem colocar no chat. O arroba da Lê, eu vou colocar lá no grupo, tá? Colocar lá no grupo, colocar o Instagram dela. E a Lê é fantástica, a gente vai montar alguma coisa lá dentro da academia, né, a gente estava aí de montar, a Lê passou por um momento, particular que ela teve que se afastar de algumas coisas, mas eu já vou trazer ela de volta. Pra quem não conhece a Academia Psicólogo de Autoridade Eu brinco que eu preciso de chefe e a Lu é minha chefe, gente. Ela só não então, sabe ainda, mas ela vai ser minha chefe. pois é. Não, eu vou ter que pegar no pé dessa mulher, gente. Dela e de várias outras aqui. De várias outras, mas eu vou trazer ela aqui no Reio, viu, porque vocês viram que ela é fantástica, e ela pode trazer uma contribuição muito, muito boa para a nossa classe, né, Lê? Ó, para nós que estamos vivendo esse cenário, é muito importante. Você está aí no sul, Gi? Conta aí pra gente. Quantos aqui Posso, estão posso no Rio só, Grande do Sul? eu até quero me colocar à disposição, tá? Para atender os psicólogos que estão lá, se precisarem. Eu me coloco, eu atendo pessoalmente, tá? De forma gratuita, porque faz parte da comunidade, eu me coloco nesse papel de poder pelo menos acolher nesse processo, tá? Se precisarem de orientação, eu estou à disposição, podem me chamar. Isso, dos psicólogos, né, orientação, supervisão, então Não, e até chamem a Lê. atendimento, assim, né, nesse momento, se precisarem, tá? Para os psicólogos, para esse primeiro acolhimento. Sim, sim. E é isso, sabe, você psicólogo que está na linha de frente, não deixa de buscar sua ajuda, tá. Lembra que você é um ser humano. O que eu tenho visto, né, através de vídeos, profissionais, eles estão os profissionais não, os voluntários, os que eu sigo no Instagram, eles têm aquele momento intenso de ajuda e tal, chega no final do dia, muitos mostram que caem no choro.
porque é pesado, né, nós vemos bombeiros, policiais fazendo isso, então não tem nenhum problema, você está na linha de frente, você precisa da sua ajuda, né, a Gi não consegue falar que a casa está cheia, mas pode ir digitando aí. E outra coisa também, não se sinta que é algo que nós temos que tomar cuidado, se você está bem, né, estando no sul ou não estando no sul, eu estou bem, minha casa está bem, minha família está bem, não se sinta culpada em curtir as suas coisas. Nossa, eu escutei pacientes falando isso. "Ah, eu queria, não sei, eu queria fazer tal coisa, mas eu me sinto tão culpada que tem tanta gente lá no sul passando por isso". E eu digo o seguinte: olha, tudo que essas pessoas lá no sul queriam era estar vivendo o que você está vivendo hoje. Então, aproveita o que você tem hoje. A gente já tem que ir por um caminho assim. Aproveita tudo que você tem hoje para curtir, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você tem saúde, curte. Você tem sua casa, curte. Nossa, eu tenho dinheiro para viajar, aproveita. Eu tenho meus filhos, aproveita, aproveita, porque quando a gente vive uma perda, um luto, né, as pessoas que perderam a casa, por exemplo. Se a pessoa quando a pessoa tem na convicção dela aquela ideia de que: "Nossa, eu perdi, eu estou muito triste, mas eu sei que eu aproveitei tanto aquela casa, que eu curti tanto", não ficou nenhum arrependimento por parte dela. É como quando ela perde uma pessoa. Eu sei que eu aproveitei o máximo minha mãe, meu pai, tudo que eu pude aproveitar, pude cuidar da forma que eu cuidei e agora a morte saiu do meu controle, a perca da casa saiu do meu controle. O luto pior é quando a pessoa perde e pensa assim: "Eu não aproveitei, eu tinha aquilo lá e eu não curti, eu deixei aquilo lá de lado, deixei aquela pessoa de lado para ir viver outras coisas e hoje eu perdi e eu estou muito arrependida porque eu queria ter feito tudo diferente". Então não se sinta culpada em cuidar das pessoas, mas ao mesmo tempo eh, você descansar, você curtir sua vida, você continuar trabalhando, divulgando seu trabalho, né, é com sua divulgação que você consegue renda para poder ajudar e para poder viver, né, viver, ter condições aí para antes da gente ajudar o outro, a gente temos que ter o mínimo de condições, né, psicológicas e físicas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no grupo o arroba da Lê, e eu vou como o grupo só eu posto para não virar aquela bagunça, eu vou pedir para vocês me mandarem, né, no Luciana, me mandem no privado quem tiver, materiais que quiserem compartilhar sobre luto, sobre perda, sobre trauma. Se quiser mandar um áudio também com alguma orientação específica, me manda que eu vou postando lá no grupo, eu quero que vocês continuem, para nós continuarmos essas trocas, tá? E se alguém quiser também conhecer a Academia Psicólogo de Autoridade, que não está lá dentro, me chama no privado também, tá? Não vou colocar lá no grupo, me chama no privado, porque eu te explico como é que funciona, tá? A nossa É uma mentoria família maravilhosa. É uma família. maravilhosa. Sim, nós nos tornamos uma família mesmo, né? Muitos aqui são da academia, a Dani, a Andréia, Joseph, a Flávia, a Suzana, a Andressa, a Ana Carla, muitos, e a Lê, né? E está sendo muito bom. Essa semana nós tivemos trocas muito legais. A Ednir, que saiu também. Lá vocês podem falar sobre tudo. As meninas estavam até desabafando a política lá, tem problema não. Quando elas estavam falando, eu imaginei, elas estão vivendo lá, elas estão lá dentro, eu imagino que elas estão vendo coisas que a gente que está longe, a gente não vê, a gente só vê pelas notícias. Então, é uma família mesmo e eu ficaria muito feliz de você que ainda não está, de vir fazer parte dessa nossa família. Então me chama no privado, tá? A Ana, maravilhosa. Eu tirei foto, eu vou postar foto do nosso encontro também lá no grupo, se você quiser, posta no teu Instagram, marca o meu arroba, vou deixar o meu arroba e o arroba da Lê, marca nós duas pra gente repostar, né, coloca lá que foi bom para você, que foi bom essa troca, e vamos continuar juntos, tá bom? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Tá, a Ju chegou agora. Mas olha, eu deixei gravado, tá? Eu vou disponibilizar a gravação também.
porque eu sei que esse horário de 2 horas, muita gente às vezes está, né, tá trabalhando, está em atendimento, e eu vou deixar a gravação disponibilizada lá no grupo. Então daqui a pouco eu vou postando tudo isso, tá. Postem a foto lá e marquem a gente, tá, mostrem que vocês estão aí, também se aprimorando para conseguirem atender melhor os seus pacientes, as demandas clínicas. E vamos juntos. Vou disponibilizar a Lu, gravação, tá, Ju, para você Lu, assistir. vou mandar para vocês, tá? Eu fiz uma cartilha para criança e adolescente, que eu traduzi Ótimo, e organizei ali, e vou mandar outra cartilha, que é aquela que foi traduzida também para vocês terem acesso, que é uma mais completona, tá? maravilha. Me manda que eu mando tudo lá, tá. Lá na comunidade Psicólogo de Autoridade, Lê, você já pode mandar direto, tá. Então tá joia. Ó, um grande beijo e qualquer dúvida vão me chamando, vamos continuar aí as nossas trocas. Beijão para vocês.